Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todas as novidades do Blender 3.4. Bora lá! O Blender 3.4 chega com uma das novidades mais interessantes para mim e é uma das que eu acho, na minha opinião, é que vai mais me ajudar, que é o Path Guiding. O Path Guiding ele é uma forma de otimização do Path Tracer que faz com que o algoritmo entenda quais são as partes mais difíceis de serem renderizadas e consegue guiar, os raios de luz até aquela região. Path Guiding, guiando o caminho, desse caso, o caminho da luz, que vai ser utilizada para renderização. Graças a isso, você consegue renderizar coisas que outrora em Path Tracer seria impossível, como por exemplo, caustics. O Path Tracer nunca foi capaz de renderizar dessa maneira aqui, renderizar bons caustics. Graças ao Path Guiding, agora isso é possível e a renderização de líquidos e de várias outras coisas referentes a Glass, Translucence, por exemplo, vão ficar bem melhores agora. A galera da Blender Foundation avisa que o Path Guiding não é um Caustic Solver, ou seja, ele não é feito necessariamente para resolver o Caustics. Ele ajuda, fica muito mais bonito, mas ele não é necessariamente feito para isso. O que é feito para isso é o MNEE, que é uma coisa que já foi instalada no Blender, que é basicamente o calculador de Caustics integrado dentro do Blender. Mas você consegue ver que nessa cena, onde tem apenas uma pequena janela na lateral e algumas luzes na frente, é uma cena que sofre muito, que fica com muito ruído, mas utilizando o mesmo render time, o Path Guiding consegue guiar a luz para as regiões mais dificultosas e reduzir drasticamente o ruído da cena. Lembrando que essa é uma cena que foi assim, tipo, um minutinho, tá? Então o Blender já está otimizado num nível desproporcional, só para avisar. A parte do Cycles e entrando na parte de Sculpt, agora foi adicionada uma nova opção de Auto Mask. Essa opção é interessantíssima, porque você vai ter um novo menu e esse menu permite que você crie máscaras automaticamente dentro do modo de esculpir. Você pode fazer o Auto Mask baseado na Cavity, por exemplo, então quando você esculpir e tiver um ponto, uma cavidade mais para dentro, você consegue mascarar aquilo automaticamente e mexer nas opções dessa máscara imediatamente com apenas um clique. Só para você ter uma ideia de como essa Mask from Cavity fica, olha só que interessante, você consegue selecionar aonde que você quer essa máscara, nessas cavidades aqui que são realmente os poros da pele do personagem, e você consegue aumentar o blur para poder modificar a tua máscara, até ter uma máscara que não necessariamente tem todas aquelas cavities. Então você consegue mascarar várias coisas diferentes utilizando o Factor, utilizando o blur e criar máscaras customizadas, coisa que é muito útil no ZBrush e que agora você encontra dentro do Blender também. Dessa maneira você consegue facilmente mascarar todos os poros da pele de um personagem e fazer modificações somente naquela região, utilizando a sua opção de Auto Mask. É muito massa de ver que você consegue dar um Auto Mask baseado na sua vista, então ele vai ver quais são os normals que estão na direção da sua view e vai mascarar exatamente aquilo que você está vendo, por exemplo. Você também pode fazer aqui um baseado na Area Normal. Essa aqui eu também achei bem interessante, que você simplesmente coloca o Auto Mask para Area Normal, seleciona um normal específico, ele vai mascarar todas as outros normals que estão de acordo com aquele normal que você tinha selecionado anteriormente, pintando a sua máscara, baseado em normal. E obviamente o que a gente já falou, que é o baseado em Cavity, que simplesmente você coloca ali em Cavity, você vai começar a pintar e ele vai marcar para você as cavidades, tá vendo? Repara que ele vai pintando e vai ficando os buraquinhos. Esses buraquinhos são as cavidades que você consegue separar automaticamente. Isso é muito útil para você criar detalhe fino. É o tipo de coisa que é muito utilizada em produções de high budget, tá? Na parte de UV, nós temos novas ferramentas para esculpir as suas UVs, que permite que você use uma coisa como o Relax Tool, que vai fazer com que as suas UVs fiquem mais certinhas em relação à sua geometria. Então, na hora de você fazer as suas UVs, vai ficar muito mais prático, porque você tem uma ferramenta de esculpir que vai encaixar as suas UVs na tua geometria com mais facilidade. Você agora também tem grids customizadas, então o teu quadro de UVs não necessariamente tem mais aquele número exato de grid, você pode modificar aquela grid. E para você que não sabe, essa grid ela pode ser utilizada para dar snap. Isso é muito útil, então, para você organizar os teus UVs e deixar aquilo bem certinho. Além, é claro, das novas ferramentas de UV Editing que foram adicionadas nessa versão. Ferramentas como a Align Rotation, que permite que você selecione qualquer parte da sua UV, alinhe a rotação do resto da UV de acordo com a parte selecionada, e a Randomize Islands, que permite que você randomize um pouquinho o seu UV dentro das islands que você criar ali. Para você que não sabe, as islands são os pedacinhos de UV que são colocados ali dentro do seu painel quadradinho de UV. E randomizando aquilo, você pode redistribuir e realocar as suas UVs para deixá-las ainda mais organizadas. Saindo da parte de UV, nós vamos agora para o Geometry Nodes. E o Geometry Nodes ganhou uma coisa muito legal. Ele ganhou um Viewer Node, que
permite que você dê Ctrl Shift clique em qualquer node para você visualizar o que aquele node está fazendo. Uma coisa que a gente faz o tempo todo na parte de shader, agora está disponível também no Geometry Nodes, para você visualizar o que você está fazendo. O Geometry Nodes é uma coisa muito de tentativa e erro, então é bom você ter esse viewer para você ver exatamente para onde você está indo, o que você está fazendo, entende? O interessante é que esse Viewer Node ele é muito mais potente do que o Viewer Node que a gente tem lá no Cycles, por exemplo, né, nos nossos shaders editor. Porque no Viewer Node você pode mudar a opacidade dele, deixar ele, sabe, como se fosse um overlay mesmo. Na verdade ele é um overlay, mas você pode mexer no overlay dele para deixar ele por cima ali da tua cena e ver mais ou menos o que está acontecendo ali por cima da tua modelagem, bem flexível. Também foi adicionado um novo node chamado Sample UV Surface. Esse node, uau, ele é muito simples, ele simplesmente vai trazer a sua UV para dentro do Geometry Nodes. Mas só essa pequena coisa já abre as possibilidades assim para umas coisas assim desproporcionais, como por exemplo, você desenhar em cima da tua UV e você selecionar onde que você quer que o teu desenho apareça, por exemplo. Então você vê assim que é muito flexível. Eu nem imagino como poderia ser feito isso para modelar na mão, sabe, na unha. Nem consigo imaginar como modelar isso aqui manualmente. Fora isso, foram adicionados novos nodes para meshes e novos nodes para curves. E assim, desses novos nodes que foram adicionados, um que é o meu favorito, que assim, disparado é o node que eu mais gostei, foi esse node bem aqui, Distribute Points on Volume. Esse node aqui foi o que permitiu fazer um trabalho de arte que anteriormente eu não poderia fazer. Com esse node eu fui capaz de fazer esse trampo aqui, que foi fazer a casinha de Lego da Vila Savoy. Nesse caso aqui, eu não modelei a casinha com os Legos. Eu modelei uma peça de Lego, utilizei esse node, que é o node de Distribute Points on Volume, consegui fazer uma grid em volta do meu objeto, e nessa grid eu distribuí as minhas peças de Lego. Então assim, aqui eu só modelei uma peça de Lego e utilizando esse Distribute Points on Volume, consegui fazer essa renderização que você está vendo aqui. E o detalhe fino ficou uma delícia. Lembrando, eu só modelei uma peça. Depois eu só troquei os materiais para ficar mais ou menos harmonizado e tal. Enfim, o que importa é você saber que mesmo para mim, que não sou nenhum nerdão do Geometry Nodes, as atualizações de Geometry Nodes trouxeram possibilidades que, para mim, foram revolucionárias. Então eu já sei que eu tenho opções que anteriormente eu não tinha. E essas opções elas são sensacionais exatamente por causa disso. Porque elas permitem que a sua criatividade, no caso a minha criatividade, pudesse ir além. E obviamente a sua também, porque bom, o Blender é de graça, é só baixar ele e testar ele no seu computador. Fora isso, também foram adicionadas melhorias no Grease Pencil, né? Principalmente na ferramenta de Fill, além de várias outras melhoras na parte da importação de SVG, que é um tipo de arquivo que a gente acaba utilizando muito e tal. Obviamente teve muito mais coisas, você pode clicar no link da descrição se você quiser ver mais detalhes, mas dentre as várias coisas que teve aqui, a gente pode dar alguns highlights na melhoria do Core e da Performance, ou seja, o Blender está muito mais rápido e mais otimizado. Tem algumas novas ferramentas de animação e rigging, que você pode dar uma olhada na descrição também, são bem interessantes, facilitam bastante. Na parte de Pipeline, eu achei interessantíssimo que eles adicionaram o suporte para PBR Extensions em MTL Files. Se você não sabe o que é isso, todo objeto que é importado para o Blender em OBJ, ele vem com uma coisa chamada MTL, que é um ponto MTL, que é um ponto Material, né? MTL de Material. E agora o Blender tem o suporte para ler esse ponto MTL desde que ele tenha sido escrito com o Workflow BPR. Então a importação de arquivo .obj do Blender ficou agora muito melhor, porque se o .obj for salvo certinho, ele já vem com os materiais. Também teve melhorias na interface, na parte dos addons foi adicionado o addon do Story Pencil, que é um addon muito legal para você criar storyboarding, e também foi melhorada a interface de usuário de um addon que todos nós do Blender Community já utilizamos, que é o Image as Planes. Aliás, se você quer brincar com a nova cena da Splash Screen, você pode vir aqui na página do Blender e fazer o download dela. Ela é um artwork feito com base no novo filme que o Blender está fazendo, que é o filme chamado Charge. Mas conta aí pra mim, qual foi a novidade que mais chamou a tua atenção? O que você mais gostou nessa versão? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Forte abraço pra você, se inscreve aqui no canal e se você quiser aprender mais sobre o Blender, clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Te vejo lá, até mais!